Eu ri quando o vapor subiu. Mas segundos depois, algo tocou minha pele, e pela primeira vez, eu soube que tinha ido longe demais. O que aconteceu depois, nem a ciência conseguiu explicar. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. O nitrogênio líquido fazia vapor ao redor das minhas mãos quando eu o derramei sobre a estátua da Virgem Maria, bem no centro da Praça da Sé. Era uma quinta-feira, 11h30 da noite, e mesmo assim tinha gente passando, gente vendo o que eu estava fazendo. Eu queria que vissem. Queria que todo mundo soubesse que Rodrigo Silva não tinha medo de nada. Muito menos de uma peça de mármore que as pessoas adoravam como se fosse divina. Meu nome é Rodrigo, e naquela noite eu estava fazendo o que acreditava ser o ato mais corajoso da minha vida. Tinha trazido nitrogênio do laboratório onde eu trabalhava, planejei tudo nos mínimos detalhes. A ideia era simples. Se realmente existisse algum poder sobrenatural protegendo aquela imagem, alguma coisa teria que acontecer para me impedir. Se não acontecesse nada, eu provaria de uma vez por todas que religião era coisa de gente fraca, de gente que precisava inventar fantasias para lidar com a realidade. Eu liderava um grupo que se chamava Os Filhos da Verdade há mais de 10 anos. Não éramos baderneiros de esquina, não. Éramos pessoas formadas, intelectuais, gente que estudava, que pensava. Eu tinha mestrado em Química, minha esposa Carmen era advogada, nossos amigos eram médicos, professores, engenheiros. Pessoas que tinham chegado à mesma conclusão que eu. A religião era o ópio do povo, como dizia o velho Marx. Uma ferramenta de controle, uma forma de manter as pessoas submissas, esperando por milagres que nunca vinham. Nossos rituais eram provocações calculadas. A gente ia em cemitérios à meia-noite, fazia cerimônias onde eu demonstrava que não tinha medo de mortos nem de almas penadas. Organizei várias ações em que a gente entrava em igrejas durante as missas e questionava o padre na frente de todo mundo. Uma vez, eu peguei uma Bíblia e rasguei algumas páginas, jogando no chão, na frente da congregação. Queria provar que nada de sobrenatural ia acontecer comigo por desrespeitar um livro que eles consideravam sagrado. Quanto mais as pessoas se revoltavam, mais eu me sentia confirmado. Vocês estão vendo? Eu dizia para o meu grupo. Eles ficam com raiva porque sabem que eu estou certo. Se realmente acreditassem no poder do Deus deles, não precisariam se defender. Deixariam que ele próprio me castigasse. Era uma lógica perfeita na minha cabeça. Eu me sentia como um libertador, alguém que estava abrindo os olhos das pessoas para a realidade. Lembro que meu orgulho crescia a cada dia. Era como se eu tivesse descoberto um segredo que o resto da humanidade se recusava a aceitar. Nos debates que eu promovia nas universidades, eu desafiava professores de teologia, padres, pastores, qualquer pessoa que ousasse defender a existência do divino. Minha arma era sempre a mesma: conhecimento científico misturado com uma eloquência que intimidava até os mais preparados. Eu estudava especificamente as contradições bíblicas, as inconsistências históricas das religiões, os casos de charlatanismo religioso. Tinha um arsenal intelectual que parecia invencível. Beatriz tinha acabado de fazer 8 anos quando começaram os pesadelos. Minha filha sempre foi uma criança alegre, cheia de vida, daquelas que enchem a casa com risada. Mas de repente, ela começou a acordar de madrugada gritando, suada, tremendo. Dizia que via sombras com olhos vermelhos no quarto dela, que elas sussurravam coisas que ela não conseguia entender, mas que a deixavam com muito medo. Os pesadelos dela eram tão intensos que chegavam a acordar os vizinhos. Era um grito desesperado, como se ela estivesse sendo atacada por algo terrível. Quando eu corria para o quarto dela, encontrava uma criança completamente aterrorizada, apontando para os cantos escuros e me implorando para não deixá-la sozinha. Papai, eles estão aqui, ela dizia, tremendo. Eles não param de olhar para mim. Eu acendia todas as luzes, mostrava que não tinha ninguém, mas ela insistia que as sombras continuavam ali, só esperando eu sair para voltarem. Todos os exames davam normais. Os médicos não encontravam absolutamente nada que pudesse explicar o que estava acontecendo com ela. Sugeriram psicólogo infantil, mudança na alimentação, até remédios para ansiedade. Eu tentei tudo. Como cientista, eu precisava encontrar uma explicação lógica. Não podia aceitar que não houvesse uma causa física, uma razão concreta para o sofrimento da minha filha. Foi nessa época que alguns membros do grupo começaram a questionar se nossas práticas não estavam de alguma forma afetando nossa família. Carmen foi a primeira a levantar essa possibilidade. Rodrigo, ela me disse uma noite, e se a gente estiver mexendo com forças que não entende? Eu fiquei furioso com ela. Como podia questionar tudo em que acreditávamos justo no momento em que eu mais precisava de apoio?
A situação em casa estava se tornando insustentável. Carmen mal dormia. Passava as noites vigiando Beatriz. Eu me sentia impotente, uma sensação que detestava. Minha filha estava definhando na minha frente e toda a minha ciência, toda a minha inteligência, toda a minha certeza sobre como o mundo funcionava não serviam de nada. Era como se houvesse algo atacando minha família que eu não conseguia identificar nem combater. Um por um, eu vi meus seguidores me abandonando. Pessoas que juraram estar comigo até o fim, que diziam acreditar na nossa causa, que me viam como um líder corajoso. De repente, todos tinham medo, todos tinham dúvidas. Em 6 meses, o grupo que chegou a ter 15 pessoas se reduziu a 3. Eu, Carmen e o Joaquim, um engenheiro que morava sozinho e não tinha muito mais o que fazer da vida. Foi então que eu decidi fazer alguma coisa definitiva. Alguma coisa que provasse de uma vez por todas que eu estava certo e que todos eles estavam errados por me abandonar. A ideia de congelar a estátua da Virgem Maria surgiu numa manhã quando eu estava no laboratório. Estava trabalhando com nitrogênio líquido, vendo como ele podia destruir qualquer material em questão de segundos. Pensei, se eu usar isso numa imagem religiosa, na frente de todo mundo, e nada de sobrenatural acontecer comigo, será a prova definitiva que eu preciso. Carmen não sabia dos meus planos. Ela estava passando a noite no hospital com Beatriz, que tinha sido internada naquela manhã. Os médicos disseram que ela estava desidratada e desnutrida, mas que não conseguiam explicar por que ela se recusava a comer ou beber qualquer coisa. Era como se ela estivesse definhando sem razão médica aparente. Mais uma vez, todos os exames davam normais, mas minha filha de 8 anos parecia estar morrendo na minha frente. Derramei o nitrogênio sobre a estátua devagar, com cuidado científico. Queria que o processo fosse visível, dramático. O vapor subindo, o mármore começando a trincar com um frio extremo. Era lindo, de uma forma perturbada. Eu estava fazendo história, pelo menos na minha cabeça. Era o homem que teve coragem de enfrentar o sagrado e provar que ele não existia. Naquele momento, senti uma adrenalina que há muito tempo não experimentava. Era a mesma sensação de poder que eu sentia quando humilhava publicamente pessoas religiosas nos meus debates. A diferença era que desta vez eu estava sozinho, sem plateia para aplaudir minha coragem. Mas isso não importava. Eu estava fazendo aquilo por mim mesmo, para provar para mim mesmo que eu estava certo desde o começo. Mas então alguma coisa deu errado. Uma rajada de vento fez com que parte do nitrogênio respingasse na minha mão esquerda. A dor foi instantânea e insuportável. Não era apenas o frio extremo queimando minha pele. Era como se alguma coisa estivesse arrancando minha alma do corpo, como se eu estivesse sendo punido por algo muito maior do que eu podia entender. Pela primeira vez em anos, senti medo real. Não o medo de ser preso ou de ser julgado pelas pessoas. Era um medo profundo, ancestral, como se eu tivesse acabado de fazer alguma coisa que não deveria ter feito. O frio subia pelo meu braço e eu sabia que se não fizesse alguma coisa rapidamente, poderia perder a mão, ou coisa pior. Grite por ajuda, mas não foi para os bombeiros que já estavam chegando. Foi para o céu, para qualquer força que pudesse me ouvir. Mesmo odiando admitir, mesmo contrariando tudo em que eu acreditava, naquele momento eu implorei: se existe alguém aí, por favor, salve minha filha. Era a primeira oração da minha vida adulta, e saiu do meu coração sem que minha mente racional conseguisse impedir. O que aconteceu nos segundos seguintes desafia tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Enquanto eu estava ali, gritando de dor, segurando minha mão esquerda que parecia estar congelando junto com a estátua, uma mulher idosa se aproximou de mim. Eu nunca tinha visto ela antes na praça, tenho certeza disso. Era uma senhora de cabelos brancos, vestindo um casaco azul escuro, com olhos que pareciam conhecer toda a dor do mundo. Ela não disse uma palavra sobre o que eu estava fazendo, não me julgou, não perguntou por que eu tinha feito aquilo. Simplesmente se aproximou e tocou minha mão congelada com as mãos dela, que eram quentes como se tivessem acabado de sair de perto de uma lareira. O toque dela não deveria ter feito diferença nenhuma. Como 2 mãos humanas normais poderiam combater o efeito do nitrogênio líquido? Sua filha está acordando, ela disse, com uma voz calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não foi um palpite, não foi uma tentativa de me consolar. Foi uma afirmação segura, como quem está vendo alguma coisa acontecer em tempo real. Naquele mesmo instante, como se fosse um sinal combinado, meu celular tocou. Era Carmen, ligando do hospital. Rodrigo. Ela estava chorando, mas era um choro de alívio, não de desespero. Beatriz acordou. Ela abriu os olhos agora há pouco e pediu água. O médico está aqui do lado, ele não consegue explicar, mas ela está bem,
ela está conversando, ela quer vir para casa. Eu fiquei parado, segurando o telefone com minha mão direita, enquanto a mão esquerda ainda estava sendo tocada pela mulher idosa. O frio que estava subindo pelo meu braço começou a diminuir. Não devagar, como seria natural se fosse apenas uma questão de temperatura voltando ao normal. Foi como se alguma força estivesse puxando o frio para fora do meu corpo, sugando a dor, fazendo com que a sensação terrível de queimadura gelada simplesmente desaparecesse. Em questão de segundos, eu conseguia mexer os dedos normalmente de novo. Quando eu olhei para agradecer a mulher, ela não estava mais lá. Procurei em volta da praça inteira. Os bombeiros tinham chegado, algumas pessoas estavam paradas olhando, mas a senhora de casaco azul tinha simplesmente desaparecido. Perguntei para os bombeiros se eles tinham visto uma mulher idosa de casaco azul. Perguntei para as pessoas que estavam na praça. Ninguém sabia de quem eu estava falando. Os bombeiros me levaram para o hospital para examinar minha mão. Eles esperavam encontrar queimaduras graves, talvez até necrose por causa do frio extremo. O médico que me atendeu disse que era impossível eu ter tido contato direto com nitrogênio líquido e estar com a pele completamente normal. Não tinha nem vermelhidão, nem inchaço, nada que indicasse que alguma coisa tinha acontecido. Carmen chegou no hospital 1 hora depois, trazendo Beatriz. Minha filha estava completamente diferente da criança apática e assustada que eu tinha visto pela manhã. Ela correu até mim, me deu um abraço apertado, e perguntou se eu estava bem. Seus olhos brilhavam de novo. Ela estava falando normalmente, até pediu para parar no McDonald's no caminho de casa porque estava com fome. Naquela noite, depois que Beatriz adormeceu no quarto dela, pela primeira vez em meses sem pesadelos, sem gritos, dormindo pacificamente como uma criança normal, eu fiquei na sala conversando com Carmen. Ela me olhava como se estivesse vendo um estranho. O que realmente aconteceu hoje, Rodrigo? Ela perguntou. E não me venha com explicações científicas. Eu conheço você há 15 anos. Sei quando alguma coisa te balançou de verdade. Contei tudo para ela. A decisão de congelar a estátua, a dor insuportável quando o nitrogênio tocou minha pele, o desespero que me fez gritar para o céu pedindo ajuda, a mulher misteriosa que apareceu do nada, o momento exato em que ela disse que Beatriz estava acordando e o telefone tocou. Carmen me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem fazer perguntas. Quando terminei de contar, ela ficou um tempo sem falar nada. Depois me disse, Rodrigo, você passa 10 anos da sua vida provando que milagres não existem, e então você vive-o na própria pele. O que você vai fazer com isso? Era uma pergunta simples, mas que me deixou sem resposta. Como integrar uma experiência que contradizia completamente tudo em que eu acreditava? Mas por mais que eu tentasse racionalizar, uma parte de mim sabia que alguma coisa inexplicável tinha acontecido naquela noite. Pela primeira vez na vida adulta, eu me vi questionando se realmente conhecia todas as respostas sobre o universo. Se realmente era tão inteligente e esclarecido quanto pensava que era. Se não existia a possibilidade de haver forças no mundo que minha mente limitada simplesmente não conseguia compreender. O primeiro sintoma da minha mudança foi o silêncio. Eu, que sempre tive resposta para tudo, que sempre soube explicar qualquer fenômeno através da ciência e da lógica, de repente me vi sem palavras. Carmen notou a mudança imediatamente. Eu parei de fazer comentários sarcásticos sobre as pessoas religiosas que passavam na televisão. Parei de criticar quando ela mencionava que queria agradecer a Deus pela melhora da Beatriz. Nas semanas seguintes, comecei a observar coisas que antes passavam despercebidas. A forma como as pessoas saíam das igrejas com um semblante diferente do que tinham quando entravam. A paciência que alguns demonstravam em situações que me deixariam furioso. A esperança que mantinham mesmo em meio ao sofrimento. Havia algo ali que eu não entendia, algo que minha ciência não conseguia explicar nem descartar. A decisão de procurar o Padre Antônio não foi fácil. Durante anos, eu via como um inimigo intelectual, alguém que representava tudo que eu combatia. Ele era o pároco da Igreja São José, a mesma onde eu tinha feito algumas das minhas provocações mais agressivas. Mas alguma coisa me dizia que se eu realmente queria entender o que tinha acontecido comigo, precisava conversar com alguém que conhecesse o lado da moeda que eu sempre me recusei a olhar. Cheguei na igreja numa tarde de quinta-feira, quando não havia movimento. Encontrei ele organizando alguns livros na sacristia. Quando me viu, ele não demonstrou surpresa nem irritação. Apenas disse, Oi, Rodrigo. Eu estava esperando você. Essa frase me deixou desconcertado. Como ele podia estar me esperando se eu mesmo não sabia que ia procurá-lo até 1 hora antes? Contei tudo para ele. Desde os anos liderando o grupo,
passando pela doença misteriosa da Beatriz, até a noite em que tentei congelar a estátua e a aparição da mulher que ninguém mais viu. Padre Antônio me ouviu sem me interromper, sem me julgar, sem fazer caretas de reprovação. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse processando tudo o que eu tinha dito. Rodrigo, ele começou, você passou anos estudando as leis da natureza, não é verdade? Na sua área, a química, você sabe que existem forças invisíveis que governam as reações entre os elementos. O que eu estou sugerindo é que talvez existam forças espirituais no universo que seguem leis próprias, assim como existem forças físicas que seguem as leis que você estuda no laboratório. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça por dias. A ideia de ter sido escolhido para alguma coisa me incomodava e me fascinava ao mesmo tempo. Durante toda a minha vida, eu me considerava senhor do meu próprio destino, alguém que fazia suas próprias escolhas baseadas na razão pura. Mas e se existisse um plano maior? E se os eventos da minha vida tivessem um propósito que eu não conseguia enxergar? Uma semana depois da conversa com o Padre Antônio, tomei uma decisão que eu sabia que mudaria tudo. Decidi encerrar oficialmente o grupo Os Filhos da Verdade. Liguei para cada membro que tinha participado ao longo dos anos e expliquei que eu estava passando por uma reavaliação das minhas convicções, e que não me sentia mais qualificado para liderar outras pessoas em um caminho sobre o qual eu mesmo tinha dúvidas. Encerrar o grupo foi apenas o primeiro passo. O mais difícil ainda estava por vir: enfrentar as pessoas que eu tinha magoado ao longo dos anos com minhas provocações e agressões. Comecei pela Dona Maria, uma senhora de 70 anos que eu tinha visto rezando na Praça da Sé muitas vezes. Numa dessas ocasiões, eu me aproximei dela e disse que ela estava perdendo tempo falando sozinha, que ninguém estava ouvindo suas orações. Quando me viu se aproximando, notei que ela ficou tensa, provavelmente esperando mais uma provocação. Mas desta vez eu me aproximei com humildade, tirei o boné da cabeça em sinal de respeito, e disse: Dona Maria, eu vim aqui para pedir perdão pela forma como a tratei. O senhor não merecia ouvir aquelas coisas que eu disse. Ela me olhou com surpresa, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Moço, ela disse com voz suave, eu já tinha perdoado você há muito tempo. Todas as noites eu rezava para que Deus tocasse seu coração e mostrasse a você que existe amor neste mundo, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Suas palavras me emocionaram profundamente. Enquanto eu estava fazendo guerra contra ela, ela estava rezando por mim. O mais difícil foi enfrentar a família Souza. Eu tinha organizado uma manifestação em frente à igreja deles no dia do batizado do filho mais novo. Com cartazes e alto-falantes, gritamos slogans contra o fanatismo religioso e a doutrinação de crianças inocentes. Transformamos o que deveria ter sido um dia de celebração para eles em um momento de constrangimento e tristeza. Quando toquei a campainha da casa deles, foi a mãe, Dona Rosa, quem atendeu. Ela me reconheceu imediatamente e por um momento pensei que fosse fechar a porta na minha cara. Mas em vez disso, ela me disse: entre, Rodrigo. Eu sempre soube que um dia você viria aqui. Como ela podia saber? Como todas essas pessoas pareciam ter uma intuição sobre minha mudança antes mesmo de eu falar. O senhor Souza me olhou nos olhos e disse: Rodrigo, naquele dia do batizado, quando vocês estavam gritando lá fora, minha esposa me pediu para não chamar a polícia. Ela disse que vocês estavam perdidos e que um dia iam encontrar o caminho. Parece que ela estava certa. Depois disso, eles me convidaram para ficar para o jantar. Eu, que tinha sido inimigo deles, estava sendo tratado como um amigo que volta para casa depois de uma longa viagem. Quando saí da casa da família Souza naquela noite, senti uma leveza que não experimentava há anos. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não apenas o peso da culpa, mas o peso de carregar tanto ódio e tanta raiva por tanto tempo. Comecei a entender o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre perdão. Não era apenas sobre ser perdoado, mas sobre se libertar das emoções tóxicas que nos prendem ao passado. Depois de passar semanas pedindo perdão às pessoas que eu tinha magoado, comecei a perceber que minha vida precisava de um novo propósito. Foi quando recebi um telefonema que mudaria completamente minha perspectiva sobre o futuro. Era de uma mulher chamada Sandra, que tinha conseguido meu número através de um dos ex-membros do grupo. Ela estava chorando no telefone, desesperada, me contando que seu marido estava liderando um grupo similar ao que eu liderava, mas com práticas ainda mais extremas. Rodrigo, ela me disse entre soluços, eu soube que você mudou, que você parou com essas coisas. Meu marido está se tornando uma pessoa que eu não reconheço mais. Meus filhos têm medo dele. Você é a única pessoa que pode entender o que ele está passando, porque você já esteve lá. O encontro com Roberto,
O marido da Sandra foi tenso no começo. Ele me recebeu com hostilidade, me chamando de traidor, dizendo que eu tinha me vendido para o sistema religioso que combatíamos. Mas conforme fui contando minha história, percebi que ele começou a me ouvir com mais atenção. Principalmente quando falei sobre a doença da Beatriz e sobre como minha obsessão com estar certo quase destruiu minha família. Essa experiência me fez perceber que eu tinha encontrado minha nova vocação. Comecei a receber mais telefonemas de pessoas que estavam em situações similares. Criei um pequeno grupo de apoio que se reunia uma vez por semana na minha casa. Não era um grupo religioso. Eram pessoas de todas as crenças, ou sem crenças, que tinham em comum a experiência de ter usado o ceticismo de forma destrutiva e queriam aprender a canalizar suas dúvidas de forma mais construtiva. 6 meses depois da noite na Praça da Sé, eu estava me preparando para fazer alguma coisa que jamais imaginei que faria: dar um testemunho público sobre minha experiência. A comunidade de São José estava organizando um evento sobre tolerância religiosa, e Padre Antônio me convidou para falar sobre minha perspectiva como alguém que tinha vindo do lado oposto. Durante anos, disse para a plateia, eu acreditei que estava libertando as pessoas das ilusões religiosas. Mas o que eu estava realmente fazendo era aprisionando elas, e a mim mesmo, numa forma diferente de fanatismo. O fanatismo do ceticismo absoluto, da intolerância disfarçada de esclarecimento, da arrogância intelectual que se considera superior a qualquer forma de mistério ou transcendência. Aquela mulher que apareceu do nada, continuei, me ensinou mais sobre fé em 5 minutos do que todos meus anos de estudo antirreligioso. Ela não tentou me convencer de nada, não me deu sermões, não me julgou pelo que eu estava fazendo. Simplesmente tocou minha mão e disse que minha filha estava acordando. E ela estava. Não posso provar cientificamente que foi um milagre, mas também não posso negar que alguma coisa inexplicável aconteceu naquela noite. 1 ano depois da noite que mudou tudo, voltei à Praça da Sé. Carmen e Beatriz vieram comigo. Minha filha, agora com 10 anos, cresceu sendo uma criança normal e feliz. Os pesadelos nunca mais voltaram, e ela desenvolveu uma naturalidade impressionante para falar sobre questões espirituais. Papai, ela me disse enquanto caminhávamos pela praça, você ainda se lembra da senhora que te ajudou naquela noite? Claro que eu lembrava. Porque ela está ali, Beatriz respondeu, apontando para um banco perto da fonte. Meu coração disparou. Segui o olhar de Beatriz e vi uma senhora idosa, de cabelos brancos, vestindo o mesmo casaco azul escuro daquela noite. Era impossível. Como ela podia estar ali, exatamente no mesmo lugar, exatamente da mesma forma? Aproximei-me devagar, não sabendo se era realidade ou se minha mente estava pregando uma peça em mim. Boa tarde, Rodrigo. Ela disse quando me viu chegando perto. Sua voz era exatamente a mesma, calma e cheia de uma paz que parecia contagiante. Como vai a Beatriz? Sua pergunta confirmou que não era coincidência, não era alguém parecida. Era realmente a mesma mulher que tinha desaparecido misteriosamente 1 ano antes. Continue fazendo o que está fazendo, ela me disse. Ajude as pessoas que estão perdidas como você esteve. Mostre para elas que é possível mudar, que ninguém está condenado a repetir os mesmos erros para sempre. Use sua história como uma ponte entre mundos diferentes. Uma última pergunta, disse quando senti que nossa conversa estava chegando ao fim. Quem é a senhora realmente? Ela sorriu novamente, levantou-se do banco com uma graciosidade impressionante para alguém da idade dela, e disse, eu sou quem você precisava que eu fosse naquela noite. E hoje também. Às vezes, Rodrigo, os anjos usam roupas simples e falam de forma comum para não assustar as pessoas. Antes que eu pudesse responder ou fazer mais perguntas, ela se afastou caminhando na direção da igreja. Dessa vez, eu a segui com o olhar, determinado a não perdê-la de vista como tinha acontecido 1 ano antes. Mas foi inútil. Numa questão de segundos, ela simplesmente não estava mais lá. Hoje, 2 anos depois daquela noite transformadora na Praça da Sé, posso dizer que encontrei uma paz que nunca soube que existia. Não a paz de quem tem todas as respostas. Essa eu pensei ter durante os anos de militância antirreligiosa. Mas a paz de quem aprendeu a fazer as perguntas certas, de quem descobriu que o mistério não é inimigo do conhecimento, mas seu complemento natural. Meu trabalho ajudando pessoas em situações similares a que vivi se expandiu de forma orgânica. O que começou como encontros informais na minha casa se tornou uma organização reconhecida, que atende pessoas de toda a região. Carmen se tornou minha parceira integral nesse trabalho. Beatriz, agora com 12 anos, às vezes participa das nossas sessões quando há crianças envolvidas.
Uma das experiências mais marcantes dos últimos meses foi quando recebi a visita de um jovem professor universitário chamado André. Ele tinha apenas 25 anos, mas já liderava um movimento estudantil antirreligioso que estava causando grandes conflitos no campus. Suas táticas eram ainda mais agressivas que as minhas tinham sido. Ele organizava batizados satânicos em praça pública, queimava imagens religiosas durante as aulas e ameaçava processar qualquer professor que mencionasse Deus positivamente em sala de aula. Quando André chegou na minha casa, eu reconheci imediatamente a raiva nos olhos dele. Era a mesma raiva que eu tinha carregado por anos, aquela mistura tóxica de superioridade intelectual, dor não processada e necessidade desesperada de estar certo sobre tudo. Ele me contou como tinha perdido a mãe num acidente de carro quando tinha 15 anos, e como isso fez questionar por que um Deus supostamente amoroso permitiria tanto sofrimento no mundo. Rodrigo, ele me disse com a voz cheia de amargura, eu vi você na televisão falando sobre sua mudança, mas eu não consigo entender como você pode ter desistido da luta. Essas pessoas precisam ser libertadas das suas ilusões. Se não fizermos isso, quem vai fazer? Era como ouvir minha própria voz de anos atrás, os mesmos argumentos, a mesma convicção absoluta de estar salvando a humanidade. Nossa conversa durou 6 horas. Eu não tentei convencê-lo a abandonar suas crenças, ou a falta delas. Em vez disso, ajudei ele a perceber que existia uma diferença entre questionar de forma construtiva e destruir de forma cruel. Mostrei como minha própria luta tinha me custado quase tudo que eu mais amava. Minha família, minha paz, minha capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida. No final da nossa conversa, André me disse algo que me marcou profundamente. Rodrigo, eu vim aqui esperando encontrar um traidor, alguém que tinha desistido da verdade. Mas o que encontro é um homem que parece mais livre do que eu me sinto há anos. Aquelas palavras me fizeram perceber o quanto eu tinha mudado. A raiva que me consumia por tanto tempo tinha dado lugar a uma serenidade que eu nem sabia que era possível. 3 meses depois, André me procurou novamente. Ele tinha dissolvido o movimento estudantil e estava buscando formas mais construtivas de canalizar sua indignação com as injustiças do mundo. Não se tornou religioso. Isso nunca foi o objetivo do nosso trabalho. Mas aprendeu a questionar sem destruir, a duvidar sem odiar, a discordar sem humilhar. Hoje ele trabalha como voluntário num projeto que ajuda jovens em situação de risco, usando sua inteligência e paixão para construir em vez de destruir. É gratificante ver como alguém que chegou até mim cheio de raiva conseguiu transformar essa energia em compaixão e serviço aos outros. É isso que me motiva a continuar este trabalho todos os dias. Meu relacionamento com Beatriz se aprofundou de formas que eu nunca imaginei possíveis quando ela era pequena. Papai, ela me disse recentemente, eu gosto mais de você agora do que quando eu era pequena. Quando perguntei por quê, ela respondeu, porque agora você é mais gentil. Antes você ficava bravo com as pessoas por elas acreditarem em coisas diferentes. Agora você ajuda elas a encontrarem paz. É mais bonito assim. A sabedoria dela me surpreende constantemente. Outro dia, ela me perguntou, pai, você acha que a senhora da praça era um anjo? Pensei bastante antes de responder. Filha, eu disse, eu não sei se ela era um anjo no sentido tradicional da palavra. Mas ela apareceu exatamente quando eu precisava, disse exatamente o que eu precisava ouvir, e me ajudou de uma forma que eu não consigo explicar. Talvez isso seja o que importa, não é? Ela sorriu e disse, acho que sim, papai. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, e alguém especial aparece. Não importa como chamamos essa pessoa, o importante é que ela apareceu. Mais uma vez, a simplicidade da minha filha de 12 anos me ensinou algo profundo sobre a vida. Hoje, quando passo pela Praça da Sé, e passo com frequência, porque é no meu caminho para o trabalho, sempre paro por alguns segundos na frente da estátua da Virgem Maria. Não para rezar, necessariamente, mas para lembrar. Para lembrar da noite em que minha arrogância quase me custou tudo que eu mais amava. Para lembrar da mulher misteriosa que me mostrou que existem forças no universo maiores que minha compreensão. A marca do nitrogênio ainda está lá na estátua, um pouco desbotada pelo tempo, mas visível. Às vezes me pergunto se deveria me oferecer para pagar o concerto, para apagar a evidência do meu antigo fanatismo. Mas acho que ela deve ficar ali. Não como um símbolo de destruição, mas como um lembrete de que até os danos mais profundos podem se tornar parte de uma história de redenção. Se você já se sentiu perdido entre certezas que não trouxeram paz, se já descobriu que ter todas as respostas não é a mesma coisa que encontrar significado, se já se perguntou se não existe alguma coisa maior que nossa compreensão limitada esperando para ser descoberta através da humildade em vez da arrogância,
talvez minha história possa ser útil para você também. Porque no fim das contas, todos estamos buscando a mesma coisa: um lugar onde nossa alma possa descansar, onde nossas perguntas possam coexistir com nossa paz, onde possamos ser completamente humanos sem ter medo do mistério que isso envolve. E talvez, só talvez, seja exatamente nesse lugar de humildade e abertura que as respostas mais importantes começam a se revelar.